Olá, bom dia para você que acompanha a programação na TV Câmara Cubatão. Está começando Primeiras Notícias desta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. E a gente abre o nosso telejornal vendo com você as principais capas dos jornais da nossa região e também do estado de São Paulo. Jornal A Tribuna, prova de vida do INSS fica mais fácil. Trata-se de um projeto piloto com mais de 5 milhões e 300 mil segurados. O processo será feito por meio de biometria facial. Hoje de manhã, ouvindo a Rádio CBN, antes de vir aqui para a TV Câmara, alguns ouvintes fizeram teste nesse novo projeto piloto. Alguns relataram dificuldades, outros conseguiram, enfim. É um processo que temos que aguardar, mas provavelmente a medida vai facilitar demais a vida dos beneficiários do INSS. Vamos lá, a próxima capa, o jornal é o Diário do Litoral. Educadores anunciam greve de 24 horas em Santos. Aumento de número de casos da Covid na volta às aulas leva servidores de educação a paralisar as atividades. Bom, algumas escolas municipais de Santos realmente tiveram contaminações por Covid e aí as aulas foram suspensas. Então, os funcionários das escolas da educação de Santos, na verdade, vão paralisar então as aulas e o funcionamento da educação lá na cidade por 24 horas. Mais detalhes lá no jornal Diário do Litoral. Próxima capa é Folha de São Paulo. Supremo Tribunal de Justiça anula a quebra de sigilo e vitória de Flávio Bolsonaro. Investigadores do caso das rachadinhas temem efeito cascata. Senador se diz satisfeito após massacre. E o jornal Estado de São Paulo também destaca o mesmo assunto. Vamos lá. O Supremo Tribunal de Justiça invalida a quebra de sigilo e esvazia a denúncia contra Flávio Bolsonaro. Informações bancárias e fiscais serão retiradas de inquérito sobre rachadinhas. Bom, havia um processo então em cima do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, e a equipe dele de defesa conseguiu então, através do Supremo Tribunal de Justiça, acabar com a quebra de sigilo que havia nas contas do senador. Uma notícia que, bom, eu não vou traduzir aqui. Vamos trocar o disco e falar de boas notícias, porque o Pátio de Cubatão tem vagas hoje. Vamos no telão. Vagas no Pátio hoje são uma vaga para mecânico especialista em máquinas, uma vaga para mecânico de caminhões, motorizadíssimo, auxiliar de documentação, líder operacional, temos 2 vagas para assistente de logística, uma vaga de supervisor operacional, 2 para soldador alpinista e 1 para médico do trabalho. As vagas são para hoje, então se você se interessou por essas vagas, mande um e-mail para paticubatãoemprego@gmail.com até o meio-dia de hoje, com o assunto do e-mail, a vaga que você deseja. Mais informações, acesse o Facebook da Prefeitura de Cubatão, lá tem mais informações. E ainda, falando sobre emprego, o IBGE também tem oportunidades. O IBGE abriu mais de 200 mil vagas para a realização do Censo Demográfico 2021. As oportunidades serão distribuídas nas funções de recenseador, com 181 mil vagas, agente censitário supervisor, com 16.959 vagas, e agente censitário, com 5.450 postos de trabalho. Os trabalhos serão realizados nos 5.300 municípios brasileiros. E o candidato deverá informar o local onde pretende trabalhar já no momento da inscrição, que está disponível até o dia 19 de março. Todo o processo deverá ser realizado apenas pela internet, pelo site do censo. Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 25,77. As provas ocorrerão no dia 25 de abril. Pelo site do censo, é possível obter informações sobre o processo seletivo e também simular o salário do recenseador. Já a remuneração dos agentes censitários municipais será de R$ 2.100. Para os supervisores, os salários serão de R$ 1.700.
E os empregos também são temporários, com duração inicial de 5 meses e carga horária semanal de 40 horas. A inscrição deverá ser feita também pela internet e custará R$ 39,49. A prova para esses cargos será aplicada no dia 18 de abril, o que permite que o candidato concorra também para recenseador. As informações do José Mário, e aqui na Baixada Santista são quase 2.000 vagas, então, mais informações, acesse o site do IBGE. Havia esquecido de falar para vocês, são 11 horas e 38 minutos, abri o jornal sem falar o horário, então, corrigindo. 11h38 agora. Boletim epidemiológico da Prefeitura, vamos aos números da pandemia, vamos ao telão novamente. Boletim epidemiológico, então, da data do dia 23 de fevereiro, que a Prefeitura divulga todos os dias. Casos confirmados de coronavírus desde o começo da pandemia aqui na cidade são 10.551. Casos suspeitos em isolamento são 240. Casos descartados, 10.942. Mortes em investigação são 5. Mortes descartadas pela doença são 42. E mortes confirmadas, 280 pessoas em Cubatão morreram por Covid-19. A atualização de ontem eram 279, então mais uma morte confirmada, então são 280. Índice de recuperados são 10.241. A taxa de ocupação de leitos de UTI na média dos últimos 7 dias está em 38,77%. E leitos ocupados UTI Covid até o dia 22 de fevereiro eram 7 leitos ocupados. Mais informações, acesse o site da Prefeitura de Cubatão, que é o cubatão.sp.gov.br. 11h39, é hora do trânsito aqui no Primeiras Notícias. O Zé Mário tem alguma rodovia da nossa região e traz para a gente as informações das estradas. Bom dia, Zé Mário. Olá, Tiago. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o jornal Primeiras Notícias. Hoje estamos aqui na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, já na chegada à rodovia Anchieta. No momento o trânsito é tranquilo e sem congestionamentos. Trânsito tranquilo também nas rodovias que cortam a cidade de Cubatão. Apesar do tempo encoberto, a visibilidade é boa. O motorista encontrará trânsito lento na chegada a São Paulo, no quilômetro 12 ao 10, devido ao excesso de veículos. Os caminhões que seguem para a capital devem priorizar a rodovia Anchieta no trecho de serra. Já os veículos com placas 5 e 6 devem respeitar o rodízio, que funciona das 7 às 10 da manhã e das 17 às 20 horas. É com você, Tiago Dantas. Obrigado, José Mário. 11h41. E os vereadores cubatenses aprovaram durante a 4ª sessão ordinária a abertura de 2 comissões e a 4ª sessão ordinária aprovou a abertura de 2 comissões especiais. A primeira SEV vai averiguar o andamento das obras realizadas contra as enchentes na Vila Nova. E a segunda vai verificar denúncias em relação à contratação de mão de obra por parte de empreiteiras de trabalhadores que não moram na cidade. Além disso, os edis aprovaram em primeira discussão 2 projetos de lei que voltarão à pauta na próxima semana. A matéria completa da sessão de ontem você vê às 6h15 da tarde durante o Últimas Notícias. Mudando um pouco de assunto, mas também falando de comunicação, porque na edição de ontem do Últimas Notícias, nós falamos sobre a falta de energia no PS Central de Cubatão, na noite da última segunda-feira. E utilizamos para ilustrar o fato 2 imagens, as quais não foram dadas o devido crédito. Portanto, vamos à correção. Informamos que as fotos foram retiradas da página da rede social do jornalista Luiz Roberto. Pelo ocorrido, nós pedimos desculpas ao jornalista. Feita a correção, vamos então à previsão do tempo. A
combinação de calor e umidade favorecem a formação de nuvens carregadas e também provocam pancadas de chuvas isoladas no período da tarde dessa quarta-feira em Cubatão. Atenção para o risco de temporais e descargas elétricas atmosféricas. Os termômetros hoje registram temperatura mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 54% na mínima e 87% na máxima, e os ventos sopram fracos de sudoeste a leste e nordeste ao longo do dia. (11h43). E os bombeiros encontraram os corpos do casal que desapareceu no Rio Perequê. Florisvaldo Neto Xavier e Jussara Xavier Raimundo foram arrastados pela água do rio no último domingo, após fortes chuvas atingirem a região. Nossos sentimentos às famílias, então, do Florisvaldo e da Jussara. 11h44. E o governo de São Paulo autorizou restaurantes e lojas de conveniência a comercializarem bebidas alcoólicas até às 10 da noite. Começou a valer nesta segunda-feira, dia 22, a liberação para que restaurantes e lojas de conveniência possam comercializar bebidas alcoólicas por mais tempo. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, após o governo do estado realizar uma nova revisão no protocolo das regras para a fase amarela do Plano São Paulo. Antes da alteração, mesmo com autorização para funcionar até às 10 da noite, os restaurantes e lojas de conveniência precisavam encerrar a venda e o consumo interno de bebidas às 8 da noite. Agora, com a mudança, o horário foi estendido até às 10 da noite. Já os bares continuam podendo funcionar só até às 8. Essa flexibilização só foi possível devido à permanência da região na zona amarela do Plano São Paulo. Dentre os 5 indicadores, a Baixada Santista segue com bons números quando se trata da capacidade hospitalar com leitos de unidade de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 e também quando se trata de leitos de Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Já quando se fala de novos óbitos por 100 mil habitantes, a região teve grande melhora e registra 5,7, índice que permitiu o retorno das 9 cidades à zona amarela no começo de fevereiro, mas segue caindo. As regras para a fase laranja e vermelha continuam as mesmas, com obrigatoriedade de fechamento de todos os setores não essenciais até às 8 da noite, incluindo a venda de bebidas. As reclassificações das regiões do Plano São Paulo são sempre anunciadas nas sextas-feiras e passam a valer na segunda-feira seguinte. Sexta-feira tem uma nova avaliação do plano de contingência do governo de São Paulo em relação à fase que cada região do estado estará. Por enquanto, Baixada Santista continua na fase amarela. Segundo o governo de São Paulo, os números melhoraram muito, é por isso que a gente está nessa fase, mas isso não significa que a gente tenha que se descuidar. Mantenha a higienização, mantenha o distanciamento social, use o álcool em gel. Tá bem, pessoal? Dessa forma, a gente encerra o Primeiras Notícias desta quarta-feira. Mais informações ao longo da nossa programação. Às 3 da tarde tem o Entrevista em Foco e às 6h15, o Últimas Notícias. Um bom dia e até mais tarde.